Imagine o ano de 1943. A Europa está em chamas. Bombas rasgam o céu. Cidades inteiras desaparecem do mapa. Milhões de famílias choravam seus mortos. E no meio de tanto caos, algo aconteceu. Algo que generais experientes, homens que não acreditavam em nada além da força das armas, não conseguiram explicar. Um simples frade, com chagas nas mãos e nos pés, apareceu onde nenhum ser humano deveria estar. E mudou tudo. Fica comigo até o final, porque essa é uma das histórias mais impressionantes da fé cristã. E ela é real. Francesco Forgione nasceu em 1887, em Pietrelcina, uma pequena cidade do sul da Itália. Desde criança, ele tinha visões e experiências espirituais que assustavam até os adultos. Aos 15 anos, entrou para a ordem franciscana e recebeu o nome de Frei Pio. Em 1910, foi ordenado padre, mas foi em 1918 que algo extraordinário aconteceu. O Padre Pio recebeu os estigmas, as chagas de Cristo nas mãos, nos pés e no lado do peito, feridas que sangravam, que médicos examinaram diversas vezes sem conseguir explicar e que permaneceram por 50 anos até o dia de sua morte. A fama do Padre Pio se espalhou pela Itália e pelo mundo. Pessoas vinham de longe para se confessar com ele, pois diziam que ele lia a alma das pessoas, revelando pecados que elas nem tinham coragem de mencionar. Mas o que poucos sabem é que o Padre Pio também teve um papel misterioso durante a Segunda Guerra Mundial. Corria o ano de 1943. As forças aliadas haviam desembarcado na Sicília e avançavam pelo sul da Itália. A Alemanha nazista resistia com tudo. Aviões bombardeavam cidades, estradas e pontos estratégicos sem parar. San Giovanni Rotondo, a cidade onde o Padre Pio vivia desde 1916, estava numa região de grande movimentação militar. Pilotos americanos recebiam ordens de bombardear determinadas áreas do sul da Itália que poderiam servir como rotas de abastecimento para os alemães. E San Giovanni Rotondo estava na lista. O destino da cidade e de todos que ali viviam parecia selado. Não havia nada que pudesse salvá-la, nenhum exército, nenhuma negociação, apenas bombas caindo do céu. Mas então, algo impossível aconteceu. Os relatos que chegaram depois da guerra vieram de pilotos aliados, homens treinados, racionais, acostumados ao horror dos combates, e o que eles descreveram mudou a vida de muitos deles para sempre. Segundo esses testemunhos, quando os esquadrões de bombardeiros se aproximaram de San Giovanni Rotondo, uma figura misteriosa apareceu no céu, à frente dos aviões. Era a imagem de um frade de hábito marrom, com as mãos estendidas, como se estivesse impedindo a passagem. Os pilotos, tomados por um pavor inexplicável e por falhas repentinas nos controles das aeronaves, abortaram a missão. Os bombardeiros retornaram à base sem soltar uma única bomba sobre a cidade. San Giovanni Rotondo foi poupada. Quando os pilotos chegaram à base e relataram o ocorrido, ninguém acreditou, mas os relatos eram consistentes. Todos descreviam a mesma figura. Mais tarde, alguns desses pilotos foram ao convento e, quando viram o Padre Pio, empalideceram. Era ele, era exatamente o homem que tinham visto no céu. Há outro relato igualmente poderoso. Um general americano, segundo algumas fontes, o general Mark Clark, comandante das forças aliadas no sul da Itália, teria ido pessoalmente ao convento de San Giovanni Rotondo após ouvir os relatos de seus pilotos. Ele era um homem de estratégia, de lógica, de ciência militar. Não era homem de crenças fáceis. Mas quando entrou no convento e se encontrou com o Padre Pio, algo aconteceu dentro dele. O padre olhou para ele, falou-lhe palavras que apenas o general conhecia, revelou segredos do seu passado, e o homem, que havia atravessado campos de batalha sem dobrar os joelhos, chorou como uma criança e se ajoelhou diante daquele velho frade. Saiu dali diferente. Saiu dali convicto de que havia algo muito maior do que qualquer guerra atuando naquele lugar. Ao longo de décadas, o Vaticano e médicos independentes investigaram os estigmas do Padre Pio. Nenhum conseguiu explicar como as feridas permaneciam abertas sem se infectar por mais de 50 anos. Nenhum conseguiu explicar a fragrância incomum que exalava das chagas, descrita por milhares de pessoas como um perfume de flores que surgia do nada. Nenhum conseguiu explicar como um homem que raramente dormia, que comia quase nada e que celebrava a missa
durante horas em êxtase espiritual, conseguia manter-se vivo e lúcido. A ciência chegou ao limite, e nesse limite, muitos encontraram a fé. Padre Pio nunca viajou para fora da Itália após receber os estigmas, nunca foi ao fronte de batalha, nunca pilotou um avião, e ainda assim, sua presença foi sentida em lugares que ele nunca visitou fisicamente. Isso tem um nome na tradição católica: bilocação, a capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Fenômeno também relatado por outras testemunhas em situações completamente diferentes. Padre Pio faleceu no dia 23 de setembro de 1968, com 81 anos. Nas últimas horas de vida, os estigmas desapareceram completamente do seu corpo, sem cicatrizes, sem marcas, como se tivessem sido apagados. Mais de 100.000 pessoas compareceram ao seu funeral. Em 2002, o Papa João Paulo II, que pessoalmente havia se confessado com o Padre Pio décadas antes, proclamou o santo da Igreja Católica. Hoje, San Giovanni Rotondo é um dos destinos de peregrinação mais visitados do mundo, recebendo milhões de fiéis por ano. O hospital que o Padre Pio fundou, a Casa Alívio do Sofrimento, é um dos maiores hospitais da Itália, tratando centenas de milhares de pacientes por ano. Um homem que nunca saiu de uma pequena cidade italiana deixou uma marca no mundo que poucos líderes políticos conseguiram. E tudo isso, segundo ele mesmo, não era obra sua, era obra de Deus. Você pode acreditar ou não nos milagres do Padre Pio. Você pode buscar explicações racionais para cada um dos eventos que contamos aqui. Mas uma coisa é difícil de negar: a vida desse homem transformou milhões de pessoas. Soldados que voltaram da guerra e encontraram paz. Doentes que disseram ter sido curados. Pecadores que reencontraram a esperança. E uma cidade inteira que foi poupada das bombas. Coincidência? Talvez. Mas como dizia o próprio Padre Pio, a fé é uma luz que ilumina mesmo aqueles que acham que caminham na escuridão. Se esse vídeo tocou seu coração, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir essa história e se inscreve no canal para mais histórias como essa. Nos vemos no próximo vídeo e que a paz de Deus esteja com você.